Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Erika Georgiades e hoje eu vou estar falando sobre as estátuas falantes do Egito Antigo. No Antigo Egito, as estátuas de culto desempenhavam um papel importante nas práticas ritualísticas religiosas deles, porque se acreditava que elas eram a encarnação física de uma divindade, isso mesmo. Os antigos egípcios acreditavam que as estátuas de culto deles era o corpo físico da divindade, do deus ou da deusa, né, ligada à estátua. Por essa razão, as estátuas ritualísticas tinham uma função importante nas práticas religiosas e na imaginação do povo egípcio antigo. Uma estátua de culto era conhecida como A palavra é uma palavra egípcia antiga que significa imagem. Existiam duas formas de estátuas no Egito Antigo: a antropomórfica, com forma humana, que tinha por volta de 50 centímetros, e a teriomórfica, com forma animal, que tinha por volta de 30 centímetros de altura. As estátuas eram feitas de metal e pedras preciosas, ou ainda de madeira. Um exemplo, cuja proveniência é desconhecida, é essa estatueta que vocês veem na imagem. Ela é sólida e de prata e representa o deus Horus. Os egípcios antigos consideravam que os deuses e divindades tinham uma presença tríplice. Tinham o Ba da divindade, o qual estava localizado no céu, o seu corpo divino localizado no submundo, e a estátua de culto localizada no reino humano. Ou seja, o Ba da divindade localizado no céu, no plano celestial, ou corpo divino localizado no submundo, e a estátua de culto localizada no reino humano. O Ba era a personificação dos poderes vitais de um deus, faraó, pessoa comum, e também até de animais, como gatos, por exemplo, que eles consideravam sagrados. E muitas vezes era representado pela alma, por uma alma de pássaro. Bom, um ritual conhecido como abertura da boca era realizado para imbuir a estátua com o Ba de uma divindade. Esse ritual era feito com o uso de um objeto especial para alimentar a estátua e tocar seus olhos e ouvidos, permitindo então que a estátua adquirisse o dom de fala, audição e visão. Depois de imbuída do Ba, a estátua se tornava o Ka, ou o corpo físico do deus ou faraó, pessoa comum ou mesmo animal, representando a manifestação dos poderes vitais e o modo de ser daquele ser divino no plano material, no mundo material, né? Posteriormente, a estátua era colocada em um santuário localizado na área mais recôndita do templo, que poderia ser considerado como o céu interior, onde a divindade habitava. A presença da estátua no santuário não era uma representação abstrata da divindade, mas indicava sua presença física no templo. Então, depois ter colocado a estátua no local mais interior do templo, um ritual diário baseado no rito de Ré em Heliópolis era organizado para a divindade. Esse ritual envolvia a purificação do santuário, por exemplo, com incenso e água. A imagem de Maat, a deusa do equilíbrio, harmonia e justiça, era apresentada. A estátua de culto, então, era banhada, ungida com óleos várias vezes, era passada tinta verde e preta nela. Depois vestiam-se a estátua com roupas de 4 cores diferentes, por exemplo, verde, branco, azul e vermelho, e se ornamentavam a estátua com joias. E também eram oferecidos alimentos para nutrir e proteger a estátua de culto de ataques malignos, de espíritos malignos, e também para alimentar, nutrir a força vital, né, manter a força vital, aquela energia vital ligada àquela deidade, né? Durante festivais religiosos no Egito Antigo, uma estátua de culto era colocada em um barco sagrado, transportado e exibido ao público. Esse barco era o barco celestial, né? A estátua funcionava como um oráculo. O oráculo dava informações de diferentes maneiras. Por exemplo, durante a procissão, o barco sagrado poderia parar na frente de uma pessoa, indicando se essa pessoa era um criminoso ou uma pessoa que deveria ser nomeada a um cargo importante.
Perguntas poderiam ser formuladas para a divindade e o barco sagrado então se moveria para respondê-las. Em períodos não relacionados a festivais, a estátua de culto se encontrava então no interior do templo e também funcionava como um oráculo. Nesses casos, alguém faria pergunta à estátua de culto, a qual responderia então com voz profética. É claro que para se entrar no templo e consultar a estátua teria que ter permissão de sacerdotes, etc. e tal, porque o templo não era aberto diariamente às visitas do público. Bom, a estátua fornecia um veículo físico para a encarnação de uma entidade divina. Dessa maneira, eles acreditavam que as atividades cotidianas relacionadas a um ser humano também tinham que ser oferecidas para a estátua. Atividades básicas para o sustento da vida, como higiene pessoal, vestuário e alimentação. Então, tudo isso era fornecido à divindade em rituais que funcionavam para ligar o mundo divino ao mundo físico e essa divindade, né, ao plano físico. Bom, a presença de uma estátua de culto em um local proporcionava um senso de ordem para os egípcios antigos, né, no mundo físico, porque refletia a recriação e a manutenção da harmonia divina e a ligação, a conexão do mundo, né, do mundo material, da vida deles com esse mundo, com o mundo divino. Dessa maneira, então, uma das funções das estátuas de culto eram atuar como personificações de divindades no mundo material, fornecendo assim um elo imaginário entre ideias que dariam uma sensação de harmonia e proteção na vida cotidiana dos egípcios antigos. Obrigada, gente. Vou estar voltando depois com outro vídeo.